Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu me propus a falar um pouquinho sobre vitamina D e Covid-19, tá? Eu vou sempre priorizar falar sobre este aqui dentro deste perfil, porque eu tenho mais liberdade aqui, eu tô menos visada aqui. E embora vocês saibam que eu sou a favor do tratamento precoce da vitamina D, da Covid-19, embora eu seja adepta do tratamento precoce da Covid-19, todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar sobre vitamina D, eu digo, se eu tivesse que eleger apenas um suplemento, com certeza seria a vitamina D. E já tivemos muitos artigos publicados, e eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente procura isso. Para quem ainda não viu esse artigo que eu compartilhei, que eu iria falar sobre ele já está no nosso grupo do Telegram. Então é só acessar o grupo do Telegram que a gente tem o link aqui no perfil, que você pode ter o artigo em suas mãos. Inclusive, eu acho importante que vocês tenham, os profissionais que não sejam profissionais de saúde, inclusive, para que possam argumentar quando tiverem sintomas, né, da necessidade do tratamento com vitamina D. Aliás, eu recomendo firmemente que a suplementação de vitamina D venha antes da doença. Embora já temos alguns estudos mostrando que dá para fazer uma dose de ataque na fase aguda da Covid-19 com bons resultados também. Mas eu sugiro que você procure um profissional de saúde para fazer a sua suplementação, achar a dose mais segura e a dose que seria mais indicada para você, tendo como base o que você tem de vitamina D no sangue no momento, tá? Os artigos falam em insuficiência de vitamina D, uma vitamina D abaixo de 20, tá? Embora nos nossos laboratórios aqui no Brasil se considera uma vitamina D adequada em torno de 30, tá? Os artigos mais recentes que estudaram a vitamina D com a Covid-19 colocam a dose sanguínea, tá? Então, o quanto tem que estar no sangue na hora que você fizer o exame, entre 45 e 60, tá? Algumas pessoas têm doses mais altas de vitamina D no sangue, ou 70, 80, e isso pode acontecer, inclusive, em um dia de exposição ao sol, tá? Sem risco de toxicidade. Então, pessoas que passam um final de semana inteiro no sol, por exemplo, podem chegar na segunda-feira, colher o seu exame de vitamina D e tá com 80 de vitamina D, mesmo sem a suplementação. Isso pode e efetivamente acontece. Então, a níveis sanguíneos até 100, na maioria das pessoas, são níveis muito seguros. Acima de 100, a gente já tem que começar a pensar numa dieta restrita em cálcio. Não recomendo essas doses que fique mais de 100, a não ser que você faça um acompanhamento médico com alguém que esteja apto a fazer o protocolo de altas doses de vitamina D. Não é qualquer médico que faz isso. Eu, por exemplo, não trabalho com o protocolo de altas doses. Eu mantenho a minha vitamina D dos meus pacientes sempre em torno de 60 ou mais, tá? Esse seria o ideal, mas abaixo de 100, tá bom? Pelo risco que a gente tem de deposição de cálcio em artérias, em rim, né? Por isso que tem que ser acompanhado com um médico familiarizado com altas doses de vitamina D, porque esse médico vai fazer todo um ajuste, inclusive em eletrólitos, cálcio, magnésio, fósforo, acompanhar pelo parato hormônio, fazer uma dieta restrita em cálcio. Então é importante que doses mais altas sejam acompanhadas pelo médico, tá bom? Bem, a gente teve uma publicação agora recente de um comentário, que é esse artigo aí que tá no nosso Telegram, de um comentário sobre um dos artigos que foram publicados em vitamina D. Veja bem, foram publicados muitos artigos em vitamina D agora na Covid, tá? E esse artigo em questão, o título dele é bem interessante, chama, 9, vitamina D, a insuficiência de vitamina D,
pode ser responsável por quase 9 em cada 10 mortes pela Covid-19. É momento de agir. Isso é muito forte, concorda? Muito forte. E aqui, esse autor desse artigo foi publicado na revista Nutrients. Fala que a maioria das mortes poderiam ser atribuídas à deficiência de vitamina D. O ano passado, eu estive no congresso da Associação Brasileira de Nutrologia, apresentando uma palestra sobre deficiência de nutrientes em pacientes bariátricos. E na ocasião, inclusive, eu mostrei que um dos países que tem maior deficiência de vitamina D no mundo, inclusive na Europa, é a Itália. Então não seria coincidência que foi um dos países mais fortemente, duramente atingidos pela pandemia, a Itália. Né? Talvez isso realmente não seja coincidência, tá bom? Porque esses dados eu trouxe já o ano passado para um congresso em que eu palestrei, tá? Quais seriam os mecanismos que a vitamina D poderia ajudar evitando uma evolução mais grave da Covid-19? Primeiro, a vitamina D aumenta as citoquinas anti-inflamatórias. Então, são substâncias usadas pelo nosso sistema imune para controlar a resposta inflamatória. Porque a gente sabe que na Covid-19, o maior problema que causa as formas mais graves da doença é, na verdade, a tempestade de citoquinas. Eu conto isso no meu livro, que se Deus quiser, começa a ser entregue já a partir de segunda-feira que vem, tá? Então, eu conto que é a tempestade de citoquinas. Lá, obviamente, eu vou ser mais profunda no assunto. Mas a tempestade de citoquinas é uma resposta inflamatória do seu corpo exacerbada, desequilibrada, que acaba causando aí a SARS, a síndrome da angústia respiratória do adulto. Então, a vitamina D agiria diminuindo as citoquinas inflamatórias e aumentando as citoquinas anti-inflamatórias, portanto, tendo um efeito de controle desta resposta inflamatória, tá? No mesmo artigo, o autor fala que, obviamente, esses artigos todos são artigos observacionais, que a gente precisaria de artigos randomizados, né? Mas, ao mesmo tempo, dada a crise da Covid-19, seria até antiético a gente esperar a resolução ou a publicação de artigos randomizados que já estão sendo conduzidos, mas que seria complicado a gente esperar a publicação desses artigos para daí tomar uma atitude. Então, o autor urge para que as autoridades de saúde, inclusive as organizações como o Ministério de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, se pronunciem a favor da suplementação da vitamina D, que, a meu ver, é mais importante ainda do que o tratamento precoce. Mas, como, infelizmente, a gente tem vários lados da história, eu quero mostrar uma coisa para vocês, que infelizmente eu tinha lido hoje à tarde e que me deixou até um pouco... vamos dizer assim, chocada e chateada. Eu vou pegar aqui o celular, porque eu vou... Oi, desculpa. Eu fui tirar aqui do tripé e ele pausou. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um artigo. Ó. Esse artigo é do British Medical Journal, tá? E aqui nesse artigo, bem interessante, que também está falando de vitamina D, olha aqui. A vitamina D mitiga a Covid-19, tá? Mais de 40 estudos com pacientes, tá? E a deficiência de vitamina D para pessoas que estão em casas, na verdade, em instituições, por exemplo, internados, são obesos, tem um risco maior de deficiência de vitamina D. Veja bem, a obesidade causa uma diminuição da vitamina D sanguínea, porque o tecido gorduroso sequestra esta vitamina D. Então, a obesidade, talvez seja por isso que os obesos estão tão em risco, né, da Covid-19. Agora, aqui, você rolando aqui para baixo, tá, no artigo, eu achei bem interessante uma afirmação, quando eu estava lendo aqui, tá?
uma afirmação que, na verdade, até me deixou um pouco chocada, tá? Aqui ele fala que vitamina D tem efeitos colaterais mínimos, tá? Quando usada também em acompanhamento com algum colega, com algum médico, né? Tá? Então aqui ele fala isso, mas olha aqui, ó. Ele tá falando de questões de que envolve a mortalidade, mas tem uma questão aqui muito interessante que eu nem sabia que existia, tá? Aqui, ó. Entretanto, bem aqui, tá? Entretanto, estudos de alto nível e que precisam de investimento estão faltando, tá? E isso foi exacerbado pela exclusão. A gente tem um joint, né? Uma junção de duas empresas, né? A Wellcome e o Gates, né? De Bill Gates. Essa empresa, essas duas instituições aqui fizeram uma junção e criaram um acelerador de publicação de artigos científicos, tá? E eles estariam, na verdade, doando dinheiro para pesquisa médica em relação à Covid, tá? Então, Wellcome é uma empresa, Gates é a fundação da Melinda e do Bill Gates, e eles se juntaram para fazer esse acelerador de publicação. Mas olha aqui, eles excluíram, olha isso aqui, financiamento de estudos com a vitamina D. Aí aqui o autor ainda continua, consequentemente, o estabelecimento de pesquisa excluiu os estudos com a vitamina D, focando, ao invés disso, em colocar outras drogas, novas drogas, tá? Ou seja, os exames, olha só o que esse autor colocou aqui, tá? Os estudos com a vitamina D poderiam reduzir o pool de pacientes para os outros estudos, né? Porque a vitamina D daria tal sucesso que não teria paciente para os outros estudos. Por isso, ia reduzir, né, os outros estudos, né, com os quais a instituição Gates e Wellcome, esse acelerador, estão mais preocupados em descobrir uma droga nova, enquanto uma droga que não é droga, né, que é uma vitamina, né, que muitas vezes nem precisa de suplementação, porque você pode obtê-la pelo sol, não traz dinheiro, né? Então, para aqueles que continuam afirmando da benevolência de Bill Gates e Melinda Gates, assim como a outra instituição, essa Wellcome, e mais uma vez, eles têm uma fundação que também ainda participa dessa fundação, a Mastercard, eles cortaram os estímulos sobre estudos que envolviam vitamina D. O interesse deles é estudos que tragam novas drogas. Obviamente, isso traz lucro, né? Então, é interessante que parece, né? As pessoas me acusam de teoria da conspiração e tudo mais, né? Mas, veja bem, isso aqui está numa revista indexada do British Medical Journal. Está aberto para qualquer pessoa que queira ler, tá? Que, infelizmente, os estudos que envolviam vitamina D, graças a Deus temos muitos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês no PubMed, tá? Que é a nossa biblioteca de artigos científicos. Eu coloquei vitamina D vitamin D and COVID. E apareceram 307 resultados. Então, apesar da falta de investimento em estudos com a vitamina D, nós ainda tivemos 307 artigos publicados. Para aqueles que procuram posto de saúde, serviço de saúde no geral, e que pedem uma vitamina D, e infelizmente a pessoa que está atendendo diz que não existem evidências científicas, é porque essa pessoa não sabe ler artigo científico, não sabe pesquisar numa biblioteca de artigos científicos. Não é possível. Porque aqui, eu vou até mostrar para vocês, tá? Só para vocês verem que não é mentira minha, tá? Então aqui, ó,
Isso aqui é o PubMed, tá bom? Tá? Do NIH, National Institute of Health americano. Então aqui, ó, é uma organização americana, PubMed. Eu coloquei aqui, ó, vitamina D e Covid. Nós tivemos 307 resultados, tá? Só não vê quem não quer, tá? Só não vê quem não quer. Mesmo sem um investimento de instituições como a instituição do Bill Gates e da Melinda, junto com a Wellcome e a Mastercard, mesmo sem um estímulo com dinheiro dessas fundações, os artigos estão sendo publicados e existe sim muita evidência científica que corrobora a vitamina D. Agora veja bem, não se automediquem, procurem um profissional de saúde que está acostumado a prescrever vitamina D. Existem vitaminas D já nas farmácias que não precisa de receita médica, mas eu sugiro que você só tome cuidado, porque eu já peguei paciente que começou a se automedicar tomando 30 mil, 40 mil por dia, com altíssimos níveis, inclusive entrando em níveis tóxicos de vitamina D, porque fizeram por conta própria, sem fazer uma dieta adequada, sem fazer um controle dos eletrólitos, cálcio, magnésio, fósforo e até de outros hormônios como o PTH, o paratormônio. Então isso não deve ser feito sem acompanhamento médico, tá bom? Mas existem doses, eu vou dar aqui um spoiler do meu livro, em que eu mostro uma publicação do Instituto para a Medicina Funcional americano, e que lá se coloca uma dose segura para adultos de 5.000 I, quando a gente não sabe a dose, quanto está no sangue. Tá bom? Agora, para pessoas que já estão com Covid, o último artigo que eu li a respeito falava numa dose de 20.000 unidades diárias pela primeira semana de fase aguda da Covid, tá? Então, se por acaso alguém tiver aí com sintomas de Covid, alguma coisa assim, seria interessante usar sim a vitamina D, nesses casos, numa dose mais alta, por mais ou menos uma semana. Algumas pessoas eu vi perguntando de dose de vitamina D injetável. Eu não prescrevo vitamina D injetável. E por quê? Porque eu acredito muito na fisiologia, tá? A gente produz vitamina D em contato com o sol, né? Então, eu nunca vou lá e tomo 600.000 unidades de vitamina D de uma vez. Eu, sinceramente, não sei como é o comportamento de níveis tão altos de vitamina D, assim, de uma vez em todas as pessoas, tá? Então, eu prefiro fazer uma coisa um pouco mais calma, uma coisa diária, em que eu mantenha níveis mais estáveis dessa vitamina D ao longo do tempo, tá? Eu faço suplementação, minhas filhas tomam vitamina D, a minha família toma vitamina D e todos os meus pacientes suplementam vitamina D. Então, se vocês estão com dúvida, olhem os artigos, entrem na plataforma da PubMed, peguem esses artigos, se precisar, para mostrar para o seu profissional de saúde que ainda diz que não existe evidência científica, tá bom? É isso, espero que vocês utilizem isso. Por favor, se puderem compartilhar esse vídeo, compartilhar com seus colegas, coloquem nos grupos de WhatsApp a importância da suplementação da vitamina D. E isso eu acho que vai ajudar muita gente. E, obviamente, mais uma vez eu repito, que nada é garantido, obviamente, né? Como o próprio o artigo fala, né? Pelo menos 9 de 10 mortes poderiam ter sido evitadas pela suplementação de vitamina D, mas sempre tem uma aí que também ocorre mesmo com suplementação de vitamina D. O que a gente está falando em termos populacionais, a diminuição do risco. Obviamente que isso não é garantia de nada, mas é o que temos e com certeza, eu tenho certeza que ajuda, tá bom? Não se automediquem em doses altas, viu, dona Isabel? Eu posso tomar 20 mil por dia só na fase aguda, tá bom? Da Covid. Para outras fases ou fora de doença, eu sugiro que
acompanhe com o médico se você for tomar a dose acima de 5.000 unidades internacionais, ok? Um abraço para vocês, boa noite, espero que isso tenha sido útil para vocês e que vocês possam dividir isso com os seus amigos, tá bom? Um abraço, meus queridos, boa noite.